últimos dias, né? Então, eles mesmos fazem a pergunta ali ao Senhor Jesus, perguntando quando será, quais serão esses sinais, quando será a sua vinda e a consumação do mundo. Então, é um assunto que ele desperta o interesse, né? Mas que eu vejo que é pouco ministrado nos dias de hoje. Hoje é muito pouco falado sobre o arrebatamento da igreja, é muito pouco falado sobre a grande tribulação, e os acontecimentos apontam aí, a gente está vendo isso, são nada mais, nada menos que sinais dos últimos tempos, né? Mateus 24, do 3 ao 14, ele vai abordar isso, terremotos, guerra, falso profeta, enfim, o surgimento desta variedade de situações, a Bíblia chama de sinais dos últimos tempos, né? Está apontando aí para os acontecimentos finais, né, que deixa aí a gente de alerta. Então, o arrebatamento da igreja, como já foi falado, nós temos mais ou menos aí 3 textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento, que é João capítulo 14, verso 3, nós temos aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 52, e temos 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 16 e 17, se não me falha a memória, né? São os textos assim que abordam de uma forma mais enfática o arrebatamento, do qual também já abordamos aqui que ele faz parte do segundo advento, a segunda vinda de Cristo, né? O arrebatamento, então, a chamada arrebatamento, nós pré-tribulacionistas cremos que é a primeira fase do segundo advento, pois o segundo advento, a segunda vinda, nós dividimos elas em 2 partes, né? E a primeira parte, então, é essa, o arrebatamento da igreja, que será invisível ao homem que não crê, mas a igreja vai aperceber, será arrebatada, como nos diz a palavra do Senhor, né? Como num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ela será arrebatada. E aí, então, após o arrebatamento da igreja, dar-se-á o início deste período chamado de a grande tribulação. Glória a Deus. Pastor Marcos, suas considerações, seus comentários. Pois bem, pastor, nós vemos que o próprio Daniel fala a respeito disso na profecia das 70 semanas de Daniel, né? Onde se abre um parêntese na 69ª para, então, a dispensação da graça, onde entra a igreja. Lembrando que as 70 semanas, ela diz respeito a Israel, né? E aí temos, nesta abertura entre a 69ª e a 70ª, temos aí uma abertura onde entra o período dos gentios, onde não são o povo judeu, né? Mas este período, que é a dispensação da graça, também entra todos aqueles que crêem, seja judeu ou não, é um período em que é formado a igreja, né? E aí, então, conforme o pastor Márcio tem falado, né, até o arrebatamento, né? É o início onde Cristo ali morreu, né, foi crucificado, até então o arrebatamento. Aí o arrebatamento entra, então, a última semana, né, a 70ª semana, que então diz respeito a Israel, né? E nessa 70ª semana, então, dará-se início à tribulação. Serão 7 anos, conforme a Bíblia assim nos aponta, nos mostra, e neste período, a igreja, então, participará
das bodas do Cordeiro, né? A igreja, ou seja, aqueles que são os salvos. E aí entra salvos de toda a tribo, língua, nação. Não há uma